Oi, gente! tudo bem? Boa Oi. noite para todos! Nós estamos começando mais uma live e o tema é como reconhecer aquilo Que está ruim em mim. Então, na minha vida. na minha vida. Então, eu sou o Sérgio, Sou ela a é a Frésia. Frésia. Fica até o final, deixa um joinha, os comentários e tudo mais que você já sabe. Então, deixa eu Sejam ver quem é que já está bem-vindos, aqui. todos bem-vindos. Vai estar diferente. Sejam todos bem-vindos. Acho que o Agradeço. Instagram mudou as coisas. Oh, Agora tá tudo assim. diferente. E Maia, agora? então. Maia, oi. Deia Ideia Minoso, Minoso é a que que ganhou da ganhou semana essa. passada. Espero que você Oi, esteja bem, Deia. Line. Vamos lá, vamos começando, esperando as pessoas entrarem. Então, hoje o nosso tema é como reconhecer o que está de ruim na minha vida. Exato. E como sempre, toda semana, nós temos uma meta para cumprir. Mãe, o povo nem entrou ainda. Vamos esperar uns minutinhos aí. Enquanto a gente espera, vocês podem apertar no botãozinho, cadê? No botãozinho que está aqui de interrogação, se você tiver alguma pergunta, para mandar para as pessoas, você vai nesse último botão aqui, que é o botão de compartilhamento, que é um aviãozinho. Glaze, seja bem-vinda, Glaze Bertoldo. Para você mandar para as pessoas que você acha que podem receber essa... Amigo do YouTube, não estou vendo seu nome, mas seja bem-vindo. Vamos ver aqui quem é que está no YouTube. Perpétuo Cristina. A Cris. Oi, Tá, Cris. tá lá na luta ainda, Cris? Ou tá de quarentena? Vamos esperar mais um pouquinho. E vocês também podem apertar aqui no coraçãozinho para mandar para todas as pessoas. Isso. Karen. Tudo bem, Karen? Então, vamos. O tema de hoje. Foi um tema sugerido por vocês. Exatamente. A gente está seguindo a listinha daquilo que vocês deixaram lá pra gente. E é um tema assim que quando você escuta, você fala assim, como que eu não vou saber o que está de ruim na minha vida, né? Exato. É meio esquisito, mas a gente às vezes não percebe. Larissa, Ângela, Ladim, seja bem-vindo. Para quem não conhece a gente, para quem está aqui pela primeira vez, para quem segue a gente há pouco tempo. Meu nome é Frésia. E eu sou o Sérgio, nós somos casados. Somos fisioterapeutas. Outro dia, eu tô rindo porque a gente fez um curso semana passada e a gente tinha que se apresentar, né? Aí falava assim, eu faço isso, faço aquilo, eu sou casado com o Sérgio. Aí o professor começou a rir, não sei por que ele começou a rir. Aí quando o Sérgio foi se apresentar depois, ele fez do mesmo jeito. A mesma coisa. Tá bom. Ana isso. Castro. A Ana. Então, como estávamos falando... Colocar aqui, que agora nós temos algumas novidades. Agora nós estamos chique. Nossa, mas tá tudo diferente aqui no Instagram. Então, esse é o nosso tema de hoje para o pessoal que está chegando. E como eu disse, parece meio redundante, como que eu não vou saber... quando tá com esse negocinho, a gente não vai conseguir enxergar muitas perguntas de vocês. Então, fortemente recomendo vocês usarem a interrogaçãozinha. Porque a gente não vai enxergar muito os comentários, porque é branco escrito e fica no fundo branco, então a gente não vai conseguir ver direito. E você tá cortando a cara. Cadê? Certo? Então esse é o nosso tema de hoje, como identificar o que está ruim o cabelo aqui pra em você. minha vida. Porque esse cabelo fica entrando na minha boca. Por isso tá mostrando. Então tá. Então é isso. Como a gente estava falando, então nós somos fisioterapeutas, mas a gente trabalha basicamente com técnicas integrativas, né? Técnica para integrar corpo e mente.
Isso. E aí, normalmente essa técnica faz o quê? Através do corpo, as técnicas que a gente usa Psyche, microfisioterapia, biodecodagem, vou espirrar. Então, essas técnicas a gente usa o corpo para acessar essas memórias, acessar o emocional, acessar o que algumas vezes você vai escutar a gente falar do ressentir. Isso. Né? Para buscar o que é que está acontecendo, né? O que está acontecendo na sua vida, o que é que precisa ser mudado na sua vida. Mas eu sei que você está longe, você está em outro país, então não tem problema, pode dormir que vai ficar salvo aqui também. Então... Chique, tá em Paris. Então, a gente trabalha com essas técnicas integrativas. Isso, então a gente trabalha tanto a parte física, de dor, desequilíbrio de saúde, como também questões comportamentais e emocionais. Então, a gente tem muito resultado com depressão, síndrome do pânico e tudo mais, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz. Então, a gente usa essas técnicas. E hoje, o tema que a gente vai abordar é como identificar que está ruim na minha vida. Então, como a gente sempre faz no começo, mande aí para o maior número de pessoas que você acha que precisa receber essa informação. Como a gente falou agora há pouco nos stories, a gente faz isso porque a gente acredita que a gente se esforça ao máximo para produzir um conteúdo bacana para vocês e a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir atingir com esse conteúdo, melhor vai ser, a humanidade vai ficar melhor. E como a gente falou na semana passada, encosta mais, Sérgio. Como a gente falou na semana passada, a gente tenta manter o equilíbrio, que é um raciocínio sistêmico, que foi o que a gente explicou na live passada. Quem não assistiu e quiser ver, tá no IGTV. E aí, então, para manter esse equilíbrio, vocês mandam para mais gente, faz com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas, aí a gente devolve para vocês em forma de uma sessão. Né? Isso. Que antes era uma surpresa, mas agora não é mais surpresa, porque todo mundo sabe o que é que vai ser. E fica no final, né? Então, se você está no começo e saiu, quem está no final não ganha. E para ter essa sessão, a gente tem uma meta. A meta de hoje vai ser 50? 40. Então 40, porque... 40 pessoas. Então, esse númerozinho de pessoas que estão vendo a live tem que chegar a 40 pessoas. Tá? Então, como a gente estava dizendo, pode ir para o tema? Vamos para o tema. É interessante a gente dizer assim, como que eu não vou conseguir identificar o que está ruim na minha vida, né? Mas às vezes a gente está tão acostumado com aquela situação que às vezes a gente acha que é normal viver daquela maneira. Então a gente acha que eu tô, como é que fala? Fadado aquilo, que é meu destino. É o karma. O povo adora falar de karma. Mas antes de pensar nisso, a gente tem que pensar assim, será que isso é ruim mesmo? Será que isso é só um julgamento, é só um ponto de vista? Né? Então, às vezes, o julgamento passa por esse crivo, né? Esse crivo de outras coisas que eu vivi antes, né? Então, a gente precisa rever essa questão do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal, né? Porque é muito relativo isso. Eu tive uma conversa de à tarde e eu lembro, a paciente, eu não vou citar o nome, mas ela tem um problema de coração. E ela falou assim, eu queria descobrir por que eu tenho esse problema. Eu falei, mas você está controlado, você está tomando remédio, tá legal. Aí a gente parou para pensar quantas coisas positivas o fato dela ter descoberto essa insuficiência cardíaca trouxe de benefícios para ela. Então, ela sempre se cuidou, ela cuida da alimentação, ela está sempre de olho no médico para ver se ela tem alguma alteração, ela investe nela mesma muito. Então, quantas coisas positivas o fato dela ter algo que é considerado ruim pode trazer para a vida dela,
né? Gostou, Serginho? Serginho adora aspas nas palavras. Você tá de cantinho. Serginho adora que faz assim. Aspas. Então, quando a gente pensa num problema, a gente precisa rever e colocar novos pontos de vista. Então, eu sempre falo ao paciente, às vezes, eu tô aqui sentada, vendo uma janela. Às vezes você está sentado na sua casa e está vendo uma poltrona, ou está vendo guarda-roupa, né? Então, tudo não quer dizer que não existe. Existe e é um ponto de vista. Uma coisa que eu sempre falo para pacientes é o seguinte: pode ser a pior situação que você já viveu na sua vida ou a melhor situação que você já viveu na sua vida. É só uma situação. É só uma situação e ela tem lado bom e lado ruim. Independente da situação, ela tem um lado. Cabe a você o que é que você vai olhar, para onde você vai olhar. E aí é uma questão assim de escolha. Então é o momento de uma questão de escolha, né? Se vocês acharem ruim esse negócio aí, vocês falam pra gente, a gente. Cadê? Tá faltando. O que é que você não. Não. Esse? Não é esse. Não. Então ficou faltando um aqui. Se vocês estão achando ruim esse negócio aí, vocês avisam que a gente tira esse negócio. Nós estamos experimentando, hein? Vocês falam aí pra gente se tá bom ou se tá ruim. A gente nem sabia que ele ficava assim branco, então. Não, o fundo tem que ser preto, tem que ser um fundo escuro. Vocês falam pra gente se é bom ou se é ruim esse aí. Fala como é que tá o áudio. Se é só um ponto de vista. É só um ponto de vista. Então, é essa questão do julgamento, né? Me localizar aqui na ordem das coisas. Então, pensar nas coisas como só uma coisa, sem julgamento, vai facilitar na hora de você viver aquela situação, quando você se veja no meio daquela coisa, e vai ajudar também para você olhar nas possibilidades que você tem à sua frente, né? E vai facilitar você escolher sair de um lugar para ir para o outro, né? Exato, né? Então, é você escolher mesmo, né? Porque a gente tem uma grande me fugiu a palavra agora. Não sei o que é isso, quer dizer. Uma grande propensão a falar exatamente tendência, essa é a palavra que eu queria. De a gente saber o que a gente não quer. A gente é ótimo para falar o que a gente não quer. A gente é ótimo para entender assim, não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero aquilo outro. A professora do Psyche tinha um exemplo ótimo nisso, assim, que é assim, você vai pegar um táxi. Quando você vai pegar esse táxi, você vai escolher, vai falar pro taxista, pro Uber, no Uber você não fala, então você vai falar pro taxista, olha, eu não quero ir para o Rio de Janeiro, eu não quero ir para o Rio Grande do Sul e não quero ir para Brasília. Ele vai saber para onde ele te leva? Pode acontecer duas coisas. Ou ele fica parado, ou ele vai ficar rodando e te deixar num lugar qualquer. Isso. Então, quando você não sabe aquilo que você quer, você não sabe para onde você tem que ir, e não existe nenhum momento, nada do seu corpo, nada da sua mente, nenhum movimento que será possível, mesmo que inconsciente, para você ir em direção àquilo que você quer. Exato, né? E para isso, para a gente saber aquilo que a gente quer, é muito importante a questão do sentir. A gente sempre fala aqui que o sentir é extremamente necessário para que a gente saiba o que a gente quer na nossa vida, né? Então, o sentir, ele vai ser usado para que eu consiga identificar exatamente o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Isso. Então, quando a gente sempre... Quero tirar. A gente sempre fala muito dessa coisa do sentir aqui, porque para a gente é o caminho mais efetivo e mais assertivo e que vai trazer melhores resultados para vocês. E traz para a vida da gente, porque a gente usa isso na vida da gente o tempo inteiro. É um treino diário, né?
porque a gente passou a vida inteira fazendo um movimento contrário, né? E quando a gente traz essa nova proposta, todo mundo fica meio sem saber... Perdido, né? E por que isso acontece, né? Por que essa situação acontece? Porque a gente passa por estresses, né? O que a gente chama de biochoque, né? Um choque biológico, que faz com que a gente crie crenças, a gente crie padrões de comportamento para que a gente justamente não escolha aquilo. Né? O que é um biochoque? Biochoque é justamente um estresse que eu passo em uma certa situação e que me faz criar esse padrão novo de comportamento. Né? Então, isso é o biochoque, isso é o choque, é o estresse. Então, quando a gente vai crescendo da nossa infância até, a gente vai aprendendo a dar mais valor no que a gente pensa do que no que a gente sente. Então, a gente a gente aprende que o raciocínio, o pensamento, é ele que vai te dar a boa decisão. E a gente traz uma nova forma de você olhar para as boas decisões. Você olhar para as decisões de uma maneira do sentir. Ninguém fala faz pensido, a gente fala faz sentido, porque vem do sentir. Ninguém fala bom penso, todo mundo fala bom senso, porque vem... Porque é sentir. É do sentir. Então... É da sensação. Quantas vezes a gente tem uma sensação de que eu vou sair, eu vou em um lugar X eu sinto que não vai ser legal eu ir para aquele lugar, mas eu insisto e chega lá e dá ruim. E às vezes eu insisto porque eu penso assim, não, porque se eu não for... Pode ser uma coisa só da minha cabeça. Ou então, se eu não for, uma pessoa vai falar, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa outra pessoa vai falar de mim, e aí a gente, no fim, acaba que ignora o sentido e vai para o cabeça, para o quê? Para o pensamento. Vai para as amelinhas que ficam conversando na cabeça da gente. E aí, geralmente, é onde que vai dar o problema, né? Então, é onde que você não entende aquilo que está acontecendo. Então, o sentir é muito importante. A sensação física. A gente sempre fala muito da sensação física. Para isso que vai dar... Não, a gente não pulou. É porque eu não tinha visto aqui. Então, para quem está chegando agora, o tema da nossa live é como identificar aquilo que está ruim na minha vida. A gente está falando sobre como que a gente faz escolhas, por que faz esse título faz todo sentido, por que às vezes a gente, ainda que às vezes está numa situação ruim, mas a gente não consegue determiná-la, não consegue identificar que ela está ruim. E que aquilo não está trazendo bons resultados para a gente, porque a gente passou pela informação de que evitar o julgamento, né? Evitar de julgar a situação, porque é só uma situação. Alguém já viveu uma situação que você estava numa coisa ruim, que não estava trazendo bons resultados para você, e lá na frente você falou assim, nossa, por que eu fiquei tanto tempo? Quem aí já passou por isso? Levanta a mão. Levanta a mão. E fala aí com a gente. Então, se você chegou agora, a gente está pedindo para vocês compartilharem essa live com outras pessoas que você acha que pode ajudar, que essa é uma informação que vai fazer sentido para elas, que vai trazer algum benefício. Então, você vai nesse aviãozinho que fica aqui no canto. E aperta nele e chama os seus amigos para vir. Manda para as pessoas, para os seus amigos. E aperta no coração aí para o Instagram integrar para mais pessoas. E se você tem uma dúvida, manda aqui na interrogaçãozinha nesse. Pode ser dúvida de outros assuntos que não seja da live, porque a gente sempre faz isso. No momento da live a gente abre para perguntas e pode ser perguntas aleatórias também. Tá? Isso. Então, como a gente estava falando, a coisa do sentir. Então, para quem não tem o hábito de sentir, a gente tem algumas dicas de como sentir, né? Então,
quando você está vivendo aquela situação, ou ainda não viveu, você vai fazer uma escolha em relação àquela situação, o que a gente sugere? Então, você vai lá, pensa, eu quero ir trabalhar no lugar X. Então, aí você se pergunta, como eu vou agir quando eu estiver nesse lugar X? Eu vou chegar, eu vou com a roupa tal, eu vou entrar lá, vou de Você carro. vai criar ele na sua cabeça. Você vai criar todo passo a passo. Eu chego, cumprimento os colegas, e você vai imaginar toda a ação de trabalhar naquele lugar. Então veja o que a Fran está falando. Você vai detalhar como é trabalhar nesse lugar. Qual o tipo de pessoas que vão trabalhar lá, como que é o ambiente, as cores do local, a sua mesa, como é que vai ser o seu trabalho. Eu falo até para o paciente para ele imaginar qual vai ser o salário dele. Sim, o máximo de detalhes. E você imaginou a ação. Depois quando você estiver se imaginando naquele lugar, o que você pensaria quando estivesse lá naquele lugar, trabalhando naquele lugar? Então, o que você pensa daquele lugar? Então, vai vir um pensamento como se você estivesse naquele lugar, né? Aí, a outra item que a gente colocou aqui é que sentimento eu tenho a respeito disso. Então, se eu estou lá trabalhando nesse lugar, já me vejo sentado na mesa, conversando com as pessoas, e eu penso, nossa, que lugar legal. Que sentimento que tem por trás desse, nossa, que lugar legal, que pessoas legais. Vamos explicar isso. O legal, ele é uma sensação, ele não é um sentimento. Não, é um pensamento. É um pensamento, isso. Ele é um pensamento, ele não é um sentimento. É algo que eu penso sobre aquilo. Então, qual é o sentimento que me dá estar naquele local? Isso. Às vezes eu tenho o pensamento de que ele é legal, mas na hora que eu trago para o sentir, não é legal. Então eu me sinto preso. Então aí você fez a pergunta primeiro, como eu vou agir e o que eu penso disso. Agora agora você vai se perguntar que sentimento eu tenho quando eu penso isso. Ai, que legal. Eu me sinto feliz. Não, eu me sinto angustiado, ou eu me sinto preso. Então, todos esses são sentimentos que pode despertar ao você pensar. E ele vai te dando orientações para você. Agora a gente está começando a chegar naquilo que de verdade tem por trás de você escolher aquele lugar. E vamos lá. Você fez o pensamento. Não, você fez a ação. Fez a ação, depois eu vim para o pensamento, aí foi para o sentimento, e agora qual que é a sensação física que isso dá em mim? Porque eu tenho que tornar esse sentimento real. E aí, nessa sensação física, que às vezes é o mais desafiante para a maioria das pessoas, porque a gente não tem costume de prestar atenção nisso, né? Então, aí você vai ter que prestar atenção onde que contrai, onde seu músculo contrai. Me dá uma coisa nos braços. Meu ombro levanta na hora que eu penso. Eu relaxo, me sinto leve, livre. Então, essas informações físicas que começam a brotar no momento em que você faz todo este caminho é que vai te dar uma coerência para você deixar de julgar se é bom ou ruim, para experimentar aquela situação. E até vai dar um norte para você saber o que é que você precisa trabalhar. Porque algumas vezes você criou tudo, você tem a sensação boa, eu me sinto feliz. Só que na hora que eu trago isso para o físico, me dá uma dor de cabeça, me dá uma sensação, um embrulho no estômago, e opa, peraí, qual será que é o conflito que eu tenho com a felicidade? Será que eu acho que eu não sou merecedor, tal, essas coisas? E aí vai poder você fazer outros caminhos, encontrar crenças. Ou então, por exemplo, eu pensei, que legal trabalhar aqui. Mas aí na hora que eu vou para o meu sentimento, vem o medo. E quando eu vou para o medo, eu sinto o meu corpo arrepiar. Então, a gente tem que ver da onde vem esse medo, né? E é isso que é o tema dessa live, porque é isso que é o tema do identificar o que está ruim na minha vida. Às vezes é uma crença que eu tenho daquilo ali.
eu tenho o pensamento de que aquele lugar que eu estou trabalhando é fantástico, mas tem alguma coisa, alguma crença ali que está me limitando, porque eu acho que eu não sou merecedor e por aí vai. E vamos para esse exemplo lá. A pessoa, vamos fingir que a pessoa pensou lá no lugar que ela gostaria de trabalhar, pensou que era um lugar legal, e quando chegou no sentimento, deu medo. E a sensação física foi arrepiar. E aí a gente vai buscar o que tem por trás desse medo. Quando a gente vai atrás do buscar o que tem por trás desse medo, a gente pode encontrar, por exemplo, sei lá, que ela, quando criança, na escola... Teve um biochoque do professor que chamou a atenção dela, porque ela estava fazendo um negócio que ela gosta, e o professor chamou a atenção, e os colegas riram dela, e ela se sentiu envergonhada. Esse é um exemplo, por exemplo. E dali criou-se uma crença de que quando eu estou no lugar que eu gosto, fazendo uma coisa que eu gosto, eu vou passar vergonha, por exemplo. Gente, se isso for o exemplo de alguém, foi completamente aleatório, tá? É ficção. Ó, Pedro Guerreiro. Oi, Pedrinho. Então, essas são possibilidades. Por isso que quando a gente faz esse processo, ele dá condições de você se compreender melhor e fazer a escolha com mais discernimento, menos julgamento e mais discernimento. Isso. E quando a gente fala no biochoque, né, tem várias coisas que a gente pode falar para ajudar vocês no momento que vocês passam no biochoque, né? Então, esse caminho que a gente colocou aí é um caminho que você pode usar para qualquer coisa da sua vida. A gente está dando um exemplo de escolha de... Oi, Pedrinho. A gente está usando isso de uma escolha de trabalho, mas poderia ser, por exemplo, um relacionamento, poderia ser numa questão familiar. Então, a gente teria várias vertentes que isso poderia te ajudar. Exato. Então, algumas recomendações que a gente dá quando você tem quando você passar por uma situação de estresse. Então, antes do Sérgio continuar, para quem está entrando agora, o tema da nossa live é como identificar o que está ruim na sua vida. E a gente... O que eu ia falar mais? A gente tem uma meta de 40 pessoas para chegar. Nós chegamos na metade da live agora, com um pouco menos da metade das pessoas. A meta é 40 pessoas, né? E aí você compartilha aí com seus amigos se você está gostando das informações que a gente está passando para vocês, compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar, vai servir para elas, e a gente, em retribuição, no final dessa live, vai dar uma sessão para vocês, mas precisa chegar a 40 pessoas. Isso, então... manda aqui no aviãozinho, vocês apertam e mandam para as pessoas que vocês acham que essa informação vai ser bacana. Se tiver uma pergunta, vai aqui na balãozinho e deixa a pergunta lá, que a gente não precisa ser exatamente sobre o tema da live. A gente sempre responde as perguntas que vocês têm curiosidade. Exato. Então vamos lá, vamos para as nossas recomendações. Então, se você passa por um biochoque, né, uma situação de estresse, primeiro que a gente é ensinado algumas coisas para a gente tem alguns padrões de comportamento que precisam ser melhorados e revistos, né? Então, o primeiro padrão é que as pessoas têm aquela coisa de que, eu não devo falar nada, não devo conversar com ninguém, eu devo me calar e deixar para eu resolver. A recomendação que a gente dá é converse, expresse-se ao limite, tenha aqueles amigos a quem você possa falar sobre aquilo, desabafar, colocar isso para fora, né? Não é nem no sentido de querer que a outra pessoa resolva, né? Porque a gente tem isso, da simpatia e da empatia. Na verdade, a gente está na busca da empatia quando a gente coloca para fora. Porque quando a gente está na busca quando a gente quer esvaziar, só falar, é só para falar. Às vezes, só de falar, às vezes a gente tem um insight de como resolver aquilo. Às vezes, só de falar, alivia.
E a gente tem uma... E não é só o falar, tá, gente? É o se expressar. Às vezes é o escrever num blog, escrever num pedaço de papel. Então a gente quando é esvaziar mesmo, é você poder ter a oportunidade de esvaziar aquilo que já está por aqui, né? Não no sentido de que a outra pessoa vai resolver o problema pra gente, mas no sentido de só poder tirar aquilo de dentro de você, né? A outra coisa que a gente tem costume de fazer é o que, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer outra coisa para eu não pensar nisso novamente, para que eu não fale sobre isso, não tenha que pensar sobre isso. Recomendação que a gente dá é faça perguntas para você mesmo, por que isso aconteceu? Para quê? E principalmente o para que isso aconteceu. O que isso vai me trazer de bom? O que isso pode me trazer de bom na minha vida? E como que eu posso melhorar isso? Qual a solução? Quais as possíveis soluções? Diferentes estratégias? Que isso vai encaixar na primeira recomendação que a gente deu. Então, se você gosta de escrever, escreve sobre aquilo e já faz a pergunta: para que eu estou passando? Mas não escreve reclamação, não. Não é reclamação, é escrever sobre aquilo. O que isso está me trazendo de bom? Ou então, assim, qual que é o problema? O problema é X. Então, a situação como ela é. Então, aceitar a situação. Que situação é? A situação é essa. Então, se você não quer escrever, você só quer pensar, então que situação? A situação é essa, de fato, é isso que eu vivo. Eu vivo um relacionamento em que meu marido não me valoriza e que eu não gosto de viver dessa maneira. Então, eu não me sinto feliz de viver dessa maneira. Então, essa é uma maneira de você ver a situação. A situação é essa. Então, ponto. Então, a primeira coisa é esvaziar para você olhar para a situação como ela realmente é. Pelo menos do ponto de vista que você está sentado. E a outra possibilidade é como que eu posso resolucionar isso? Eu posso sentar e conversar com ele, eu posso ignorar, que posso experimentar para ver se dá certo. Eu posso procurar uma maneira de me sentir valorizada que não dependa dele. Que na minha opinião, é uma das melhores formas, porque a gente não precisa de valor de ninguém, né? Não sei da gente. Então, a gente tem que caminhar na busca das possibilidades de solução daquilo. Então, primeira etapa, eu tenho que olhar para como realmente é. Por mais que seja chato, doloroso, desagradável olhar para aquilo, eu acolher a realidade. Quanto mais eu aceito a realidade do jeito que ela é, mais chances eu tenho de solucionar e de não ficar gravado em mim. Exato. Então, vamos lá, terceira recomendação nossa, né? Então, uma das coisas que a gente foi ensinado, e isso é uma coisa que eu particularmente fazia muito isso, principalmente antes da pandemia, né, de ficar recluso, era se exercitar ao máximo para acabar com todas as energias do meu corpo. Isso era uma coisa que eu fazia muito. Quando passava uma situação de estresse, eu ia para academia e eu ia para lá para ficar na exaustão mesmo. E a recomendação que dá, que é uma coisa que eu vou começar a fazer isso daqui para frente também, né, é justamente de aceitar as reações que seu corpo está tendo. Se seu corpo quer relaxar, deixa ele relaxar. Se seu corpo quer rir, deixa ele rir. Se seu corpo quer chorar, deixa ele chorar. Não vai camuflar uma sensação, um sentimento com uma exaustão. A exaustão, ela só faz isso, ela vai camuflar algo que seu corpo está querendo colocar para fora. Sabe que negócio força, fé e foco? Então, as pessoas, ou no pain, no gain. No pain, no gain, que negócio, sem dor não tem ganho. Às vezes, uma vez eu vi um professor perguntando assim, o que você está fazendo com você faria com o seu filho? Você faria com o seu cachorro? Com o seu cachorro, com o seu pet?
Provavelmente não. Provavelmente você não colocaria ele nessa situação. E a gente vê isso frequentemente também na coisa. Então, veja o quanto que aquilo realmente está trazendo saúde para você, ou está trazendo benefício para você. Sente, faz aqueles passos que a gente falou lá do sentir. E veja o quanto que aquilo realmente está trazendo benefícios para você. Às vezes é uma estrutura de ganho também. Às vezes você colocou aquilo como uma maneira de você se valorizar para você conseguir aquilo. Você criou uma crença baseada naquilo. E quando você para sentir aquilo, às vezes você vai encontrar outras coisas por trás, outras crenças limitantes que vai te levar novamente para aquela situação e você vai perder de você ter essas pazes com o seu corpo. Isso. E agora vamos para a número 4, que é a gente é ensinado a não voltar para a situação que me gerou um conflito, me gerou um estresse. Porque, não, aquilo ali é amaldiçoado, eu não posso voltar nisso, vai me fazer sofrer mais ainda. Recomendação que a gente dá é volte para aquilo. Mas volte com inteligência, Sim. Não volte para ficar reclamando nem lamentando, né? É nesse lugar que está o problema e está a solução também. Quem já passou por consulta com a gente sabe que a gente tem algumas ferramentas, a gente tem algumas técnicas para justamente você voltar nessa situação, você reviver essa situação, só que olhar ela de uma nova forma, olhar para esse ressentir, né? O ressentir é o quê? É sentir novamente aquela sensação para que isso possa ser mudado. Então, a sua dor também é a solução dessa dor. O seu problema, o seu estresse, ele também é a solução do seu estresse. Então não adianta eu querer fugir daquilo. Eu preciso voltar nele para saber, opa, peraí, o que é que eu preciso resolver nesse momento? Isso, então é super importante a gente prestar atenção na sensação. Então, você pode voltar naquele momento, naquele momento de tristeza, e fazer aqueles caminhos do sentir que a gente colocou aqui para vocês. E ali poder, às vezes, olhar de uma maneira mais de fora, dissociada. Então, você olhar de fora para ver como que você se sente em relação àquilo, né? E agora vamos seguir para frente. Acho que essas são as recomendações que a gente tem quando você está numa situação de biochoque, né? Você está num choque, você está num estresse. Isso. Então, vamos revisá-las. Se expresse ao máximo, né, com uma pessoa ou escrevendo algo. 2, faça perguntas, o que é que isso pode melhorar, o que isso veio me trazer para que eu melhore, para que eu alcance alguma coisa. 3, aceita a reação do seu corpo. Se ele quer chorar, deixa chorar. Se ele quer rir, deixa rir. Se ele quer descansar, deixa descansar. E 4, volte à situação que me gerou esse estresse. Volta para ele, porque nele está a solução. Do mesmo jeito que lá está o seu problema, está também a solução. Isto. E como que a gente faz para determinar, né? Já que eu fui lá, determinei o que é que eu quero, passei por todas aquelas partes do sentir e determinei, tá bom, eu quero isso, eu tenho esse objetivo. Esse objetivo é o meu foco. Então, aonde que eu vou? Quais são os passos que eu tenho que ir para definir realmente esse meu objetivo, esse meu eu quero? Quando o ano passado, mais ou menos nessa época, a gente começou no dia 16, acho que foi. Foi. A gente começou uma série de lives que a gente vinha todos os dias aqui para falar sobre como você organizar a sua forma de pensar, organizar a sua mente para esse querer. Então, organizar o querer. Então, a gente tinha um exercício, que a gente pode até falar desse exercício aqui hoje. Talvez a gente faça ele de novo.
E aí, a gente organizar, mas a gente pode falar, não impede também. A gente organizar esse querer. Então, esse exercício é um exercício sistematizado para você fazer durante vários dias, durante alguns dias específicos, e aí, para cada item que a gente vai falar, que a gente está falando de uma maneira resumida, porque a gente ficou 21 dias, né? Exato. Falando sobre as possibilidades de como você pode fazer isso com mais clareza, com mais assertividade para ficar muito específico. Então, o que a gente vai falar, você pode treinar frequentemente, você pode fazer esse treino anual. A gente faz, é uma coisa pessoal que a gente faz, esse treino anual de como que o que você de verdade quer. Né? O que é esse treino? Né? Esse treino é um caderno, que é um caderno de desejos. Né? Não é um caderno de meta. É um caderno para o ano de desejos para o ano seguinte, que algumas pessoas que estão aqui provavelmente já fizeram ele com a gente, não sei. E que nesse caderno você vai colocar exatamente o que é que você quer que aconteça no ano seguinte. Então, é o trabalho, é a casa, é o seu bem material, é sua saúde, você vai colocar tudo, né? E tem vários itenzinhos que precisam ser preenchidos quando a gente está fazendo esse preenchimento desse caderno. E como cada item. E como a gente disse no começo da live, as pessoas, de maneira geral, têm muita dificuldade de falar sobre o que elas querem. Então, quando a gente começa a sessão, a gente pergunta assim, no que eu posso te ajudar? Aí a pessoa, ela trava na hora, assim. É muito engraçado, porque você fala assim, o que você quer melhorar na sua vida? Ela, na hora, ela imediatamente trava porque ela foi lá porque alguém falou que a vida dela melhorou, ou porque ela melhorou em alguma coisa, aí a pessoa fala, vou lá, né? Mas ela trava, ela exatamente, ela sabe que ela quer melhorar alguma coisa, ela sabe que a vida dela não está do jeito que ela gostaria que estivesse, mas ela não consegue determinar aquilo que ela quer, aquilo que ela quer melhorar. Identificar o que é que está ruim mesmo na vida. Como que ela quer ficar, né? Ela não sabe nem como é que ela realmente quer ficar. E na hora que a gente faz essa pergunta, a pessoa dá uma resposta geral, assim, eu quero ficar bem, eu quero ficar feliz. Então, mas ela exatamente, como que é a felicidade? O que tem lá dentro? Felicidade? Né? O que tem no dia a dia de uma pessoa feliz? Vocês sabem dizer? Alguém aí sabe dizer? O que tem aí na sua vida? O que tem na sua vida que fala assim, não, eu tô feliz, tá acontecendo isso na minha vida, então eu cheguei onde eu queria. Vocês conseguem precisar isso? Então, esse exercício do caderno também tem essa questão. Nossa, eu cheguei naquele lugar que eu falei, né? Porque às vezes a gente não consegue reparar isso. Exato. Então, vamos falar dos pré-requisitos do querer. Então, essa meta, esse objetivo, ele precisa ser específico, né? Ele precisa ser o mais detalhado e específico possível. Então, que isso quer detalhes. Dizer? Então, são detalhes. Dá um exemplo. Por exemplo, eu quero eu coloquei lá que a minha meta é ter uma casa. Então, quantos metros quadrados tem essa casa? Onde fica essa casa? Que cor tem essa casa? Qual o tamanho dessa casa? Aonde que ela vai ficar? Qual que é o endereço? É especificar mesmo o que é que eu quero. Mas vamos supor, por exemplo, supor que eu não sei se eu quero uma casa ou um apartamento. Eu não sei. Às vezes eu não sei o que eu quero. Visita os dois. Eu falo para o paciente, vai visitar os dois. Você pode visitar os dois, você pode pensar nos dois. E quando se você fazer, por exemplo, esse exercício lá do caderno, você pode escrever meu lar, onde eu moro, minha morada. Então, você pode usar uma palavra genérica, mas que te remete à sensação daquilo que você quer.
Mas mesmo assim, a morada, ela precisa ter detalhamentos dessa morada. É o que eu falei um dia, uma vez eu dei uma explicação assim. Então, imagina assim, que lembra, vamos usar aquele exemplo do taxista. Se eu falar para o taxista assim, olha, me leva ali no Ibirapuera. Quem aqui de São Paulo sabe que o Ibirapuera é muito gigante. Tem 20 entradas? Acho que não sei. Eu sei que é muito gigante. Ele pode te deixar em qualquer lugar, numa área muito grande. Então, assim... Então, aí, se você falar para esse taxista, não, eu quero ir na entrada 7 do... Calma, aí tem mais coisa. Então, vamos supor que eu quero ir no Ibirapuera. Mas aí eu vou falar para ele, olha, eu quero ir no Ibirapuera, mas é do lado da rua República do Líbano, porque tem várias ruas em torno do Parque do Ibirapuera. Então ele já vai, só que essa rua, por exemplo, República do Líbano, tem pelo menos assim uns 8 quarteirões, né? Então o taxista já consegue me levar no Ibirapuera, ele já consegue me levar na República do Líbano, mas mesmo assim ele pode me deixar em qualquer lugar da República do Líbano. E aí eu posso ser mais precisa para ele, olha, eu quero ir na República do Líbano no primeiro quarteirão. Opa, já ficou menos lugar, mas ele pode me deixar em qualquer lugar do primeiro quarteirão. Se o primeiro quarteirão for cumprido, então eu posso ficar em qualquer lugar. Não, mas eu vou ser mais preciso, eu vou ficar no primeiro quarteirão, no número 40. Aí ele já fica mais preciso. A chance dele me levar naquele lugar certo é muito maior. Mas eu posso ser mais precisa. Eu posso falar, olha, no número 40, numa casa azul. Aí a chance dele chegar nesse lugar com maior rapidez e com a certeza é muito maior. Então, quanto mais eu for precisa, específica naquilo que eu quero, mais aumenta as minhas chances. Quer dizer que se eu for genérica eu não vou conseguir? Não. Pode ser que eu consiga. Pode ser que consegue, mas pode ser que demore mais. Pode ser que demore mais. Por isso a especificidade. Então, primeiro item, ser específico. Segundo item, ser realista. O realista é eu saber até onde, nesse momento, eu consigo chegar. Se eu tenho um trabalho que eu ganho R$1.000 e eu coloco lá no meu caderno que a partir do mês que vem eu vou ganhar 100 mil, para o seu cérebro é ilógico. Mas não quer dizer que é impossível. Não quer dizer que é impossível, mas... Tudo depende do que tem internamente. O quanto realismo isso você tem, né? Sim, mas eu sempre falo para trabalhar com a possibilidade. É possível eu sair de um salário de R$1.000 para um salário de 100 mil em um mês? Possível é. Possível é. Provável, nem tanto. Tá? Provável, nem tanto. Vai ficar gravado no IGTV. Então, eu preciso trabalhar com essa realidade. Eu preciso trabalhar com essa minha possibilidade. Exatamente. Agora, a outra possibilidade é o concreto. Então, o concreto é o quanto que eu consigo imaginar aquela situação. O quanto que isso vai se tornar uma realidade mesmo. Então, não adianta eu pensar que eu vou querer comprar a bola quadrada. Unicórnio, porque o unicórnio não existe. Ou a bola quadrada. Ou a bola quadrada do Kiko. Então, não adianta a gente querer uma coisa que não é concreta, não é possível. Né? Que ele cai no realista também. Né? A não ser que assim, eu que vou criar a bola quadrada. Então, dentro dessa concretude, então, como que eu vou fazer isso? Quais passos? Eu posso pensar nos passos, né? Me imaginar realizando os passos. Aí ele se torna concreto. Então, vamos para o item 4. Sempre positividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou estar sempre otimista e feliz? Não. Quer dizer que todos os meus escritos, tudo aquilo que eu for pensar, não tem a palavra não. Então, não é aquilo que a gente falou, do saber o que quer e não o que não quer. Então, não adianta falar... Eu não quero um parceiro que bebe. Então, tem que falar, eu quero... Tem que falar o que eu quero. Eu quero um parceiro que goste conserve a saúde, né?
que mais? Não sei. É isso, com relação à bebida, é isso. O que saiba se divertir sem extremos, sei lá. Também, aí você tem que ver o que é que te O que cabe para incomoda, você. né? Então, o positivo também não adianta falar assim, eu nunca quero isso, ou É sem negatividades. É sem negatividades. é sempre olhar para aquilo que palavra você quer, é uma positiva. afirmação. E quando a gente vai fazer o exercício, a gente ainda usa mais, a gente usa o agradecimento. Então a gente usa como se aquilo já tivesse acontecido. Então, quanto mais você colocar isso como uma verdade para o cérebro, mais ele vai acreditar. Então, quando você fala, na live passada, acho que eu dei alguma live eu dei esse exemplo. Então, se você pensar agora, se você tiver com fome ou não, mas você gostar muito de lasanha e eu falar para você pensar na lasanha, você vai encher a boca de água. O que quer dizer encher a boca de água? Quer dizer que o seu sistema digestivo vai produzir muita saliva, porque ele espera que você vai colocar aquele pedaço de lasanha na sua boca, mesmo que essa lasanha não exista. Porque o cérebro não faz reconhecimento do que é real e do que é virtual. Então, só de você imaginar, ele entende que você vai colocar lasanha na boca. E só o fato de você agradecer por aquilo que você está colocando como uma meta, como se aquilo já fosse existente na sua vida, já faz com que o seu sistema nervoso, o seu inconsciente, seja lá o que você acredita do universo, seja lá o que for, já faz com que o seu corpo se movimente para que aquilo se torne uma realidade. Então, por exemplo, se você nunca enxergava a Kombi azul, quem me acompanha conhece a história da Kombi azul. Se você nunca tinha visto uma Kombi azul, a partir do momento que eu falo para você da Kombi azul, quando você andar na rua, a Kombi azul vai passar pela periferia dos seus olhos e você vai ver a Kombi azul. Antes a Kombi azul estava lá, não quer dizer que magicamente a Kombi azul foi criada, né? É porque você criou na sua cabeça e a sua cabeça já está em alerta para que a Kombi azul você veja quando ela está por perto. Ainda que conscientemente você não esteja pensando na Kombi azul. Então, por isso que quanto mais específico, positivo, realista e concreto você produzir isso mentalmente na sua cabeça, mais a chance de você ver oportunidades em torno de você, estar aberto para, e aquilo se concretizar com mais facilidade. Né? Então, é isso que quer dizer o ser positivo. O ser positivo e tudo mais, né? Apenas um assunto. Então, quando você for formular, formule um assunto por vez. Isso, faça uma frase por vez. Por coisa, né? Isso. Por meta, por desejo. Então, quando você vai especificar aquilo, ele é especificado para uma única coisa. Né? Não adianta eu pensar na casa e o carro na garagem, porque pode dar ruim. Pode dar ruim. Pode dar ruim. Não, porque fica confuso. É igual você falar da lasanha e ao mesmo tempo falar da sobremesa. São coisas diferentes, né? Então você vai ter que pensar na lasanha e depois você vai pensar no mousse de chocolate. Comilona. Então é isso, é pensar uma coisa por vez. A gente sempre recomenda assim, você fazer um pente fino na sua vida. Então, olhar cada parte da sua vida. Então, saúde, social, vida financeira, pessoal, profissional, relacionamento, família. E cuidado também com os desejos, que tem uma coisa que as pessoas costumam muito fazer. Às vezes, desejar que a outra pessoa faça determinada coisa. Isso não existe. Então, assim, tipo, eu quero muito que o meu marido, a partir de hoje, traga flores para mim todos os dias. Não é o meu caso. Não quero. Então, não é porque eu não quero, não é porque eu não dou, é porque ela não gosta. Então, cuidado com isso. Então, se você quer, você tem que. É para você, é seu movimento, não é o movimento do outro. Se o Sérgio quiser dar flores, ele dá porque ele gosta, não porque eu goste. Entendeu?
Tá. Eu não entendi sua pergunta. Você tirando a habilitação de moto, já tenho que ir com o pensamento de agradecimento, diminui a ansiedade, sim. Sim, muito. Tudo depende, né? Tudo depende de cada pessoa. Aí é o meu ponto de vista. Não sei se você concorda. Eu acho que depende muito da pessoa, assim. Às vezes, para alguma pessoa, você afirmar, agradecendo que já conseguiu, pode ser que te gere uma certa ansiedade, porque você começa um blá 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 mental. Até parece, mas aí é não sei, não sei o quê, não sei o quê. É por causa do blá blá blá. É por causa do blá blá blá, porque você não acredita naquilo que você está pensando. Que é o realismo que a gente falou, né? Agora, vamos supor, se você, às vezes, um bom caminho para você é pensar assim, tá, se eu conseguir, eu vou fazer o quê? Eu vou me sentir como? E se eu não conseguir, eu vou fazer o quê e eu vou sentir como? Que solução que eu posso dar? Então, tudo depende. Então, você vai ter que experimentar os dois caminhos para ver o que você acha melhor. Tamires, coloca aqui na interrogaçãozinha. A gente vai responder. A gente vai responder, tá? Coloca aqui na interrogação. Vamos terminar, então vamos acelerar para poder responder as perguntas. Apenas um assunto que seja reconhecível por você e pelas outras pessoas. As outras pessoas têm que saber que ele pode existir também. Então, o que a gente quer dizer é assim, não adianta a gente pensar no unicórnio, ninguém reconhece o unicórnio. Isso. E o ambiente, a gente quer dizer que ele precisa ser agradável e não pode lesar ninguém, nem você e nem os outros. Então não adianta. É o exemplo. Vamos pensar na habilitação da moto. Vamos lá. Acho que de carro é melhor, porque não, vou pensar mais Não, habilitação de moto também dá, quer ver? Vamos supor que você pensa lá, eu tô pensando, eu tirei a habilitação de moto, mas aí você pensa assim, mas e se eu cair? Mas e se eu arrancar o retrovisor do outro? Mas aí você já está pensando num prejuízo que andar de moto pode gerar. Então, isso eu já também queria tirar a habilitação de moto, Serginho, não enche meu saco. Mas veja isso, então essa é uma possibilidade. Vamos lá por exemplo, habilitação de carro. Você vai lá tirar a habilitação de carro e você fica pensando, mas aí eu vou ter que ficar dando carona para todo mundo, eu vou ter que ficar levando todo mundo para cima e para baixo, ou seja, está gerando um malefício para você. Também. Às vezes não é um pensamento que passa frequentemente, mas às vezes ele existe e ele produz um sentimento em você importante que pode ser um sabotador do que você quer conseguir. Então, e agora vamos para as perguntas. Qual o motivo do Covid, né? Então, essa pergunta é o seguinte. No começo da pandemia, o Salomão Selan, que é uma das pessoas que são a referência na psicossomática, nessa leitura, né, da doença e a emoção, ele falou que não tinha como a gente precisar isso ainda, porque devido à pandemia, ele não tinha, a maioria dos médicos que trabalham com isso não tinha tido contato com os pacientes que sofreram e não sabiam, então, precisar ainda qual o conflito relacionado. Hoje tem uma professora, a Gladys, que eu não lembro sobre o nome dela, ela fala que o Covid hoje está muito relacionado ao medo, né? O sentimento de medo. Principalmente o medo da morte, né? Porque ele ataca diretamente o pulmão, né? E o pulmão, oxigênio, sem oxigênio a gente não vive. Então, né? É uma possibilidade. Mas a gente não dá para falar se é realmente. Isso é tudo especulação. É uma hipótese. E a hipótese está baseada, como é uma síndrome, você tem vários sintomas juntos. Então, você tem problema de pulmão, você tem inflamação no sistema sanguíneo. Você tem perda de olfato, perda de paladar, e cada uma dessas coisas leva a um conflito diferente. Então, depende dos sintomas que a pessoa está produzindo, depende de alguns fatores associados. A gente não consegue precisar e dar com muita certeza essa resposta. Então, a gente está dando hipóteses para vocês. Labirintite. O que é aquela pessoa... tá. Vai.
Josia, coloca aqui na interrogaçãozinha, por favor. Pra gente não perder você aí. Labirintite, dor de cabeça com zumbido de ouvido, o que seria? Então, você tem que saber se você perdeu, se esse zumbido está perdendo a audição, se é só tontura, se aumentou o som. Se é para que lado que gira, se é só o som. A gente tem algumas informações ainda, né? Mas a labirintite é alguma coisa que eu estou querendo fechar Não escutar. Exato. Então, eu não quero escutar, não quero pegar aquela informação. Então, porque eu posso aumentar o som, para que eu comece a ouvir muito barulho, e quando esse som está muito alto, eu posso, como é que fala? Está relacionado a uma sensação de separação, abandono, né, perda, de algo que eu não quero escutar. Ou, se você perdeu a audição, você tem uma relação com agressão, alguma coisa de sentir agredido. Eu não acredito nos meus ouvidos, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Deixa eu ver o que mais. Põe a perguntinha na interrogaçãozinha. Moro em São José do Rio Preto, vocês indicam... Olha, põe aí. Essa coisa do indicar um profissional, a gente tem muito cuidado. Tem muito cuidado de indicar só quem a gente tem convivência pessoal. Um dia uma moça mandou uma mensagem para a gente perguntando como que é, que a gente tem uma lista de amigos no site, no blog, das pessoas que a gente indica. E ela falou assim, como que eu entro na lista de vocês? Eu falei assim, você tem que conhecer a gente tem que conhecer você, saber o trabalho de você, para a gente poder ter alguma margem de segurança para indicar. Então, agora, com o trabalho online, isso na época que a gente não tinha autorização do CREFITO de trabalhar online. Agora, com a pandemia que existe essa autorização, a gente não indica, a gente indica nós mesmos. Então, tá convidada. Se você quiser experimentar. O que mais? Peraí, não, é daqui para baixo. Essa já foi. Agora é essa aqui, ó. ATM, alergia respiratória, dor de garganta recorrente. Mas o que é da ATM? Você tem dor? O que é que acontece? A ATM, a boca, você tem algumas possibilidades. Que você não pode falar, também, você não pode falar, você... Não pode mastigar, você não consegue engolir uma informação, né? A gente fala do engolir um pedaço. Você se sente desvalorizado por uma informação, por uma situação em que você não consegue... Eu não consigo me expressar, não consigo colocar aquilo para fora, eu não consigo colocar para dentro também, né? E pode estar relacionada a um segredo, né? E tem que mostrar os dentes também para afastar o perigo. Né? E as alergias respiratórias tá ligado a isso que a gente estava falando, da mesma coisa do Covid, né? Do medo da morte, o medo da separação. Que aí depende, se for o nariz... Se for nariz, se for só rinite... que eu não posso sentir o cheiro, né? Então, o cheiro da morte, o cheiro do perigo, né? Pensa o seguinte, se você colocar um cachorro, um animal dentro de uma sala que ele não conhece, ele vai fazer duas coisas. A primeira coisa que ele faz é ficar cheirando o local. Ele vai cheirar totalmente o local e ficar lá farejando para saber se aquele lugar é seguro para ele. Então ele fica... Então é justamente como a gente fica quando está com rinite. A gente fica... Mas é importante lembrar, assim, que isso é uma coisa bem genérica. Que cada pessoa a gente vai encontrar tonalidades e nuances muito específicas de cada pessoa. Vai encontrar esse ressentir. E aí, quando a gente vai entender quando começou, quando que acontece, se tem época do ano, tudo isso vai dando pistas para que a gente vai chegar no seu pessoal, no seu programante pessoal. Então, isso é uma coisa geral, genérica que pode levar a isso. Vamos mais uma. As duas é a mesma pergunta. As duas são a mesma pergunta de estômago. É a mesma pessoa.
Peraí, vamos na outra, que a outra dela está mais completa. Né? Então, qual seria o motivo? Náusea, algumas vezes chega a provocar vômito. Então vamos lá, estômago, eu tenho que digerir uma informação. Tudo que está relacionado ao sistema digestivo é porque eu tenho que digerir um pedaço, eu tenho que digerir algo, né? Então, quando eu passo por situações de grande contrariedade, onde eu não consigo digerir, eu tenho que ficar digerindo o sapo, eu tenho que ficar engolindo o sapo, meu estômago ele vai responder a alguma coisa, né? É engolir o abacaxi. Tá? O abacaxi ele pode ser a fruta ou pode ser a situação. E também o estômago, se ele está irritado, a gente fala que é na curvatura maior, né, do estômago, que o estômago ele tem um pedacinho menor e um pedacinho maior, assim. Pode ter relação com o território também, você se sentir invadida no seu território. Com relação a essa coisa do pedaço. Com essa coisa do pedaço. Então, igual a gente falou, tem várias nuances. A coisa do vômito é que você não consegue digerir esse negócio, você tem que pôr para fora, você precisa cuspir. E uma pessoa perguntou aqui da pedra na vesícula, né? A vesícula é a contrariedade mais, assim, é maior do que a contrariedade do estômago, né? A partir do momento que chegou no duodeno, né? Que é o comecinho do intestino grosso, que é onde vai colocar a bile, vai ser ejetada. Naquele momento, é o momento aonde ou o pedaço, aquilo que você comeu, né, o que você ingeriu, ele vai ser seu ou ele vai voltar para fora. Até o duodeno ele consegue voltar. A partir do momento que passou do duodeno, ele já é seu. O Hammer usa um ataque nojento. Exato. Então ele usa essa palavra nojento. É a maior contrariedade que uma pessoa pode gerar. Maior é só no pâncreas. Maior que a vesícula é o pâncreas, mas a vesícula ela tem essa característica de algo nojento, né? Exato. Então a vesícula está relacionada a isto. Última pergunta. Diarreia constante. Vamos duas rapidinho. Opa, tenho fobia de altura, que pode ser que eu não posso resolver. Vixe, gente, é muita coisa rápida. Essa daqui é boa. Tratamento de casal ou só individual? Só individual. E a gente ainda tem uma coisa. Se a mulher vem comigo, ou se o homem vem comigo, a mulher vai com ele. Se um vai com o parceiro vai no outro. Para não ter conflitos de interesses. Viu? A gente não faz do casal junto, né? Mas a gente tem vários casos que a gente atende. Um atende um, outro atende outro. O que mais? Perdeu a visão. Eu não faço a menor ideia. Depende, tem que ver sincero. O que causou, qual o diagnóstico, qual o prognóstico que os médicos deram, tudo depende, né? Às vezes ela perdeu alguma estrutura do olho, a gente não... Se tem perda de estrutura, a gente dificilmente vai ter reversão. Mas eu acho que esse tipo de as técnicas que a gente usa, nunca ocorre uma perda, porque às vezes, mesmo que você não reverta o quadro, você pode reverter outras coisas associadas, né? Às vezes uma depressão, um desânimo, né? Uma vez eu lembro que bem no começo, assim, quando a gente estava começando ainda, lá em Montes Claros, quando a gente estava lá em Montes Claros ainda. Só 12 anos atrás. Eu lembro que a gente atendeu uma paciente com AVC e na época eu falei, nossa, mas eu não vou poder fazer nada por você, né? Eu lembro que eu fiquei bem... assim, mexida, porque eu falei assim, como que eu não vou poder, porque ela ficou hemiplégica, ela ficou com um novinha, lado... tinha 20 e poucos anos. Teve AVC no dia do casamento, e pra você ver, eu não esqueci a história, então, e aí eu lembro que eu falei assim, ela falou, não, eu não quero nada em relação a isso, eu só quero me sentir menos triste, mais disposta, não sei o que, e no fim a gente ganhou um pouco
de tônus, porque ela ficava muito contraída, e aí ela ganhou que a gente chama de espasticidade, né? Ela conseguiu um pouco de relaxamento. Então, de alguma forma, até sempre ganha. Eu lembro que na época até diminuiu o medicamento que ela tomava, o antiespasmódico que ela tomava, né? Então, a gente nunca fala não dá nada. A gente fala o que a gente nunca sabe, mas o que a gente sabe é que, por exemplo, uma pessoa de Alzheimer, a gente nunca viu algum resultado, alguma reversão. Alzheimer, Parkinson também. Já atendemos algumas pessoas e nunca teve resultado. O que a gente sabe, por exemplo, da microfisioterapia, é que no estudo que eles fizeram com Parkinson, de 10, acho que quatro foi 5, 4 pessoas, 4 foram 3 tiveram resultado. Então, isso não é algo significativo. Hoje está todo mundo aprendendo isso com a Covid, que isso não é significativo. Então, quando alguém fala de Parkinson, a gente fala, olha, foi esse resultado que teve, né? Mas às vezes as pessoas querem tentar e a gente vai com elas, né? Mas já falando quais as possibilidades, assim. É igual emagrecer também. Eu nunca vi ninguém. Emagrecer comigo, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu já vi, mas não por causa. A pessoa não foi para emagrecer, foi um efeito adverso, assim. A pessoa emagreceu. Tive 2 pacientes, na verdade. Teve um que foi para tratar o ombro e ele emagreceu 8 quilos. Aí ele começou a mandar vários pacientes para emagrecer. Eu falei, eu não sei o que faz para emagrecer. Então, não adianta, assim. Dentro da biodecodagem, eles falam que existe mais de 30 motivos possíveis para o sobrepeso. Tem mais de 30 biochoques diferentes. Então, assim, a gente vai ter que ir experimentando até chegar lá. Se emagrecesse, todos os profissionais de microfisioterapia tinham que ser seca, e não é. Então, daí vocês já tiram que tem uma coisa que não é assim. Então, não é fácil, não é um negócio que acontece. Uma vez eu tive uma paciente também que emagreceu mais de 10 quilos, ela estava com depressão, ela fez. Eu nem conheci ela, assim, na hora que eu fui buscar ela na recepção. Então, é isso. Sou 100% saudável, não sinto dores, não tomo remédios e não adoeço, mas torci o tornozelo em casa, de bobeira. Me disseram que é mau agouro. O que vocês acham disso? Não sei, né? Parte espiritual, não põe a mão aí você vê com a pessoa que falou. Mas se você tem alguma fragilidade no tornozelo... O tornozelo é a parte do corpo que faz eu mudar de direção. Quando você está caminhando, quando você vai mudar para a direita ou para a esquerda, quem aponta para onde você vai mudar é o seu tornozelo. Então o tornozelo ele vai apontar para onde eu vou e ele vai se adaptar ao terreno. Então se eu estou com situações onde eu não estou sabendo para onde eu vou e eu não estou conseguindo me adaptar a isso, não estou conseguindo me adaptar a esse lugar para onde eu estou querendo ir, a minha fragilidade vai para o tornozelo. Também é isso. Gente, agradeço a todos vocês. A última pergunta que alguém perguntou sobre psoríase. Não, onde está vendo? Aqui, está aqui. Cadê? Aqui é psoríase, que não curou com nenhum tratamento. Vixe, Serginho, tem um caso de psoríase tão bonito. Sim, a gente tem um rapaz que eu atendi com psoríase e acho que deve ter uns 3 anos que ele vem comigo. É uma pena que a gente não tem autorização do CREFITO para divulgar a foto. Mas era assim, se a gente pudesse divulgar, vocês iriam ver. Tinha uma época que a gente divulgava, mas aí a gente teve um problema com o CREFITO, que ele falou que não podia colocar essas fotos. Então é nítido assim, de uma sessão para outra foi uma sessão. Era assim, o tronco todo, a mão descascando com ferida e tudo. E ele, de uma sessão para outra, praticamente zerou a psoríase dele. Ficou só um pedacinho assim no dedo. E
O cabelo, ele depende do lugar, mas a dica que eu vou te dar é assim, quem passava a mão no seu cabelo que não está mais perto de você, quem te protegia que não está mais perto de você. Exato. Essa é a pergunta que você precisa responder. Então é isso, gente. A gente não chegou na nossa meta. Não teremos sessão para a galera. Mas quem sabe, quinta-feira nós temos outra oportunidade. Diarreia frequente é quando você está vivendo algo que você considera uma sujeira. Alex Diniz, obrigado por estar aqui com a gente no YouTube. Para quem gostar de ver pelo YouTube, a gente está lá. Também pode ir pelo YouTube. É uma sujeira que você... uma situação você de sacanagem que você tem que colocar para fora. Uma situação sempre de você se sentir... enojado. Uma sujeira, uma sacanagem. Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês. Vamos fazer fotinha. É mesmo? Foto! Faz foto, uma Vini. foto! Tira foto aí, gente. Compartilha para chamar para semana que vem. Qual o tema que vocês querem? Deixa lá pra gente no direct. Isso a gente já vai colocar aqui nos stories. Sabe o que eu ia falar? Se vocês quiserem uma live sobre a coisa do caderno, exercício do caderno que não deu tempo, manda no direct pra gente. Se a gente tiver muitos directs pedindo, a gente pode fazer essa live do caderno. Teve uma que já mandou pedindo para repetir do ano passado, mas não sei se eu tô no pique para fazer todo dia, não. Não sei. Depende. Se vocês pedirem muito, aí eu faço. Exato. Ana, amanhã não vai dar certo, mas eu já vou te mandar pra gente marcar. A Ana, nossa... Então, vamos lá, fotinha de novo. Vai lá. Foto! Compartilha com o pessoal. Obrigado, até mais, gente. Até semana que vem. YouTube. E tchau. Tchau, Alex. Muito obrigado. Até mais e tchau para vocês. Obrigada pelos joinhas. Dá licença aí.